Sebastião possuía dipnofobia. Medo de jantar em família. Nunca entendia por quê. Seus pais sempre foram dóceis e amorosos. Aos 18 anos, mudou seu nome para Charlie. Fazia questão de desentortar todos os quadros de museus, as tabelas periódicas da escola, e insistia que todos escreviam de uma maneira muito torta. Charlie era muito especial e por isso ainda estava na escola. Seus pais achavam Charlie exagerado e reclamava demais. Diziam que era ele que deveria tentar se enturmar e não se vitimizar tanto. E Charlie nunca teve coragem de se olhar no espelho, com medo do que iria ver. Charlie usava apenas calças de veludo marrom. Não gostava de muitas cores. Esses prédios são tão tortos. Acho que o mundo está moderno demais para mim, pensou Charlie. Não entendia o gosto que os idosos tinham pelos bingos, nem pela arquitetura. Seu maior sonho era ser psiquiatra e entender a loucura do mundo. Por que todos andavam tão tortos? Charlie gostava de Shakespeare. Sempre imaginava seus personagens de maneira reta. Charlie recebia um acompanhamento especial na escola. Era obrigado a escrever de maneira torta e ainda tinha de ouvir de pessoas dizendo que escrevia mal. Sua psicóloga Zeferina Vardatine era estranha. Sentava-se agachada em sua poltroninha de veludo marrom e comia balinhas crocantes de gengibre. Apesar de ser uma mulher assustadora, Charlie a achava atraente. Mas isso era algo muito secreto. Tão secreto que não tinha coragem nem de escrever em seu diário. Desculpe-me, Charlie. Não vou mais contar seus segredos. Charlie, como todos os dias, foi dormir de pantufas. Só de pantufas. Bom, vamos aproveitar que nosso querido Charles Bastião está dormindo para que vocês entendam o grande problema e o grande buraco suíço que assola sua vida. Charlie sonha em conhecer uma mulher chamada Julieta. O importante é ela ser reta e se chamar Julieta. Mal sabe ele que a aluna prestes a entrar em seu colégio amanhã chama-se Julieta. Quase 15 anos depois, o Brasil não se esquece o dia em que o estudante de medicina Matheus da Costa Meira, em uma sessão do filme Clube da Luta, descarregou uma submetralhadora na plateia. Aparentemente, o menino sempre sofreu bullying desde pequeno e era algo que havia planejado há anos.
Na escola, adolescentes irritantes zombavam. Diziam, e aí, Charlie Sebastião, suave? Isto deixava louco. Charlie odiava quando as pessoas usavam palavras imprecisas. Porque as pessoas usam a palavra suave de maneira tão bruta. Como a minha vida pode ser suave? Era só nenhuma almofadinha. Que retardada, pensou Charlie, com seu pensamento machista de sempre, dizendo que a mulher não passa de um homem inferior. Ao sentar do seu lugar, na última cadeira da sala, a professora introduziu a aluna nova. Olha só, a retardada é a aluna nova. Mas este pensamento precário mudou assim que Charlie descobriu que o nome daquele ser humaninho estranho era Julieta. Julieta? Sim, a própria. Era muito bela. E como era bela! Tinha cabelos aruivados e possuía olhos da cor de mel. Onde eu estava? Sim, na aula. A professora analisava trechos da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, típico livro dotado pelo vestibular. Mas tudo que Charlie conseguia pensar era: por que Julieta se torta? Por que torta se Julieta? Sua professora de redação uma vez disse que Charlie deveria ser preso pela Comissão dos Direitos Humanos, pois ela não gostava de seus surtos de pânico e raiva. Mas nunca foi preso, porque, segundo sua psicóloga, Charlie era especial. Charlie foi sorteado para fazer um trabalho sobre Brás Cubas com Julieta. Isso o deixou um tanto perturbado. Às vezes se perguntava se era o destino que lhe pregava uma peça. Entrez. No fim da tarde, Charlie foi à casa de Julieta. Era uma casa grande, parecia uma casinha de boneca e até dava vontade de comer. A mãe de Julieta parecia estranhamente feliz em ver um homem na casa. Contou-lhe que Julieta havia sido perseguida pela Inquisição em sua antiga escola devido à cor incomum de seus cabelos. Charlie achou estranho. Afinal, não estamos mais em Salem, 1692. Mas tudo bem. Ambos comeram numa bandeja de prata. Uma comida apetitosa, muito bem feita e chique. Charlie gostava muito da palavra deglutinar. Não sabia se essa palavra existia, mas gostava. Deglutinar. Pensou lentamente, saboreando as palavras. Dizem que o quarto de uma pessoa pode dizer muito sobre a personalidade dela.
Charlie tentou analisá-lo, mas ficou confuso e preferiu parar. Eu faço dança tribal. Você quer ver? Charlie queria perder seu preconceito com bruxas, apesar dela ter dito várias vezes que não era uma. Era apenas uma mulher feminista que defendia a igualdade entre os sexos. Charlie aceitou como ela era, porém tinha certeza que era uma bruxa. Por que você é torta? Por que todo mundo é torto? Ah, então é assim que você vê? Eu já ouvi falar de você. Você não é doente. Você só enxerga as coisas de uma outra maneira. Sabe? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Naquele momento, Charlie pensou em tatuar aquela frase tão impactante. Julieta gostou de ficar com a cabeça torta. E Charlie gostou de ficar com a cabeça reta. A partir daquele dia, Charlie resolveu andar reto e Julieta torta. Posteriormente mudou seu nome para Romeo, e a partir daí vocês já podem deduzir o que aconteceu com os dois pombinhos. Não, eles não viveram felizes para sempre. Eles morreram de uma maneira trágica, devido indiretamente a desavenças familiares. O mundo está muito torto ou é você que está reto demais?